Bom dia, meus irmãos. Que a graça de Cristo esteja sobre as nossas vidas. É um prazer estarmos novamente aqui reunidos, cantando canções de Natal, né? Relembrando do nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Baster já deu o microfone na mão do Lucas. Eu não entendi o porquê. Tô brincando. Mas ele já percebeu rápido. Mas antes, ficou faltando alguma coisa na semana passada. Alguém lembra o que foi que ficou faltando semana passada? As perguntas, né? As perguntas, isso. Devidamente com respostas certas, né, irmã? Aí sim, acompanhadas de bombom. Então hoje nós teremos perguntas sobre duas lições. A lição número 3, que foi sobre a Bíblia evangélica, a nossa Bíblia, né? A Bíblia que nós utilizamos. E a lição número 4, que é sobre a lição da semana passada, sobre a composição do cano das Escrituras do Antigo Testamento. E hoje eu decidi ser um pouquinho mais cruel. Ninguém vai levar meus bombons hoje assim fácil demais. Estou brincando, irmão. São perguntas fáceis. Tenho certeza que haverá filas para responder. Mas vamos lá, né? Vamos para a primeira pergunta, então. Falando sobre a Bíblia evangélica. O tema é o Antigo Testamento. Tá bom? Qual é a pergunta? Em quantas partes é dividida o Antigo Testamento? Se os irmãos lembrarem, tem um quadro. Uma quantidade. Alguém levantou a mão? Quem foi? Eu vi alguém levantar a mão, meio timidamente. Se levantar de novo e tiver certo, vai ganhar um bombom. Mas só se tiver certo. 5 partes, exatamente. Parabéns, Everson. Tá lá. Não tá com a lição aberta no celular não, né? Não tem. Ninguém tem. Eu posso garantir que ninguém tem. Agora vamos começar, né? Deixar um pouquinho mais emocionante. Tudo bem, são 5 partes. Alguém consegue me descrever essas 5 partes? É a Bíblia evangélica. Não vai falar escritos, Torá. Eu tô dando dica, hein? Alguém quer tentar, então? A Mary Jo começou. Bom? Não, mas a irmã não está olhando com o papel. Lucas, responde, Lucas. Não estou vendo isso daí. É isso aí, sem copiar, tá vendo, irmã? Eu acho que não tá. Deixa eu ver. Esse papel dessa semana, levanta aí. Só inverteu a sequência, mas tudo bem, né? Ô Irene, por favor, toma o papel da nossa irmã aqui. Eu avisei, porque eu falei para não olhar no celular, falei, bom, como eu estou com papel impresso, né? Então eu falei, não vale também, viu? Tá bom, então isto. Agora a irmã Mary Jo vai fazer a auditoria das respostas, para ver se o pastor não está beneficiando ninguém, tá certo, tem razão. Vamos lá, a família. Vamos lá, outra pergunta. Cite 2 livros poéticos ou sapienciais. Salmos e Provérbios, isso aí, certa resposta. Sem copiar, já ouvi que respondeu na hora. E a última pergunta dessa lição, mas não menos importante. Existe um livro da Bíblia que é considerado como... Aqui do Novo Testamento, tá? Para ficar mais fácil, senão vai dar confusão. Agora já do Novo Testamento. Porque as outras estão relacionadas ao Antigo. Existe um livro que é considerado para nós como livro histórico. Essa é fácil. Atos. Parabéns, irmãs. Certinho. Não sei nem para que eu fiz essa pergunta, né? Foi no momento de muita misericórdia, né? Fala a verdade. Na mente não vale, viu, irmão? Na mente só Deus mesmo que vai... Não, na mente não vale. Assim nós vamos ver a falência. Eu pensei na resposta certa. Não dá para ser assim. Vamos lá, irmãos.
Então, lição número 4, sobre a composição do cânon do Antigo Testamento. Alguém consegue fazer para nós uma definição religiosa do que é um cânon? Eu não estou exigindo muito, pode falar que a gente vai considerar como certo. Não. Não. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso. Seria norma, regra de fé e prática. A coleção de livros seria a Bíblia. Entendeu? A ideia de cânon é isso. O pastor Edson deu um exemplo também importante, né? Falando sobre a caniça, sobre a vara, né, reta, da retidão, é isso. Ó, uma outra pergunta. Essa aqui, ó, só quem estudou e prestou atenção, acho que vai conseguir responder. Então, existiam algumas controvérsias na composição do cânon. Isso aqui falando do Antigo Testamento. E em 95 depois de Cristo, Flávio Joséfo, aquele historiador judeu, ele citou o que nós consideramos aí a primeira citação sobre o cânon da Bíblia do Antigo Testamento. Só que com uma diferença. Uma diferença porque a regra aqui é a Bíblia judaica, tá bom, irmãos? Não é a nossa. A diferença é que no cânon citado por Flávio Joséfo, existiam 22 livros. E no cânon hoje da Bíblia hebraica são 24. Por que essa diferença? Alguém lembra? A ideia está certa, mas a resposta está errada. Pronto, já dei uma dica. Essa tá difícil, né? Essa aí ganhou um resto da... Eu vou explicar porque eu já percebi que os irmãos não vão lembrar, né, que não sabe, tá lá no material. O que acontece? A ideia foi exatamente essa que o Lucas expressou, da diferença da nossa Bíblia, do Antigo Testamento, para o hebraico. Os livros, né, o conteúdo é o mesmo, mas a quantidade de livros é diferente. E aqui também a dificuldade é a mesma. O livro, ou a composição de Flávio Joséfo, tinham 22 ao invés de 24, que hoje está composto, porque ele une Lamentações a Jeremias e Rute a Juízes. Tá bom? Lamentações, Jeremias, Rute e Juízes. Unindo os dois, ficam 22 e não 24. Tá certo? Difícil essa, né? Essa eu judiei agora, né? Eu tenho que admitir. Essa aqui também vai ficar difícil. Mas tudo bem, né? Os irmãos já ganharam o bombom. Vou fazer a pergunta mesmo assim. Mas eu estou olhando aqui que eu estava num momento de crueldade. Deve ser isso. Na composição do cânon do Antigo Testamento, dentro da matéria do que nós estudamos, alguns livros tiveram uma dificuldade maior de serem aceitos. Tá bom? Desses, no nosso estudo, foram citados 3. Alguém consegue citar 2? 2 já basta para... Não, né? Dá todo mundo com a cara desesperada. É do Antigo, tá bom? Então, Cânticos é um, isso, continua. Só mais um. Aí um respondeu uma parte, outro respondeu parabéns, um bombom pro Everson, outro para Mary Jo. Isso. Tá bom, irmãos? Então, ó, semana que vem, estudem as perguntas serão feitas referente à aula de hoje, tá bom? E sem mais delongas, hoje nós vamos falar um pouco sobre a composição do cânon do Novo Testamento. Uma vez que não há muito mais do que se falar sobre o cânon do Antigo Testamento, já entendemos que a igreja cristã hoje, ela é dividida em duas, quando se fala em cânon do Antigo Testamento. Aqueles que, como nós, assumiram o cânon bíblico judaico, da maneira que ele existe,
e os outros, como por exemplo a Igreja Católica, que além desses livros, consideraram também como livros canônicos, o que nós chamamos de livros apócrifos, ou que os católicos chamam dos livros deuterocanônicos. Então, é essa a questão, tá bom? A respeito da composição do Novo Testamento, aí sim, sobre esse assunto, temos alguns pontos a compreender, a estudarmos, até porque também entender que a composição do cânon do Novo Testamento, ele supriu algumas necessidades que o cristianismo precisava. E o primeiro ponto que vamos falar nesse sentido é exatamente sobre a necessidade de um cânon. Porque no início do cristianismo, os nossos primeiros irmãos, como nós vemos nos relatos em Atos dos Apóstolos, estavam sobre a doutrina dos próprios apóstolos. Atos capítulo 2, eles falam isso. Então, enquanto os apóstolos estavam vivos, ainda, de certa forma, como estruturas da igreja do Senhor Jesus Cristo, mantendo então uma tradição oral dos ensinos de Jesus, porque ainda estavam no meio da igreja as testemunhas oculares e as auriculares. Então, irmão, semana que vem eu vou perguntar o que são testemunhas oculares. Aí não vem me dizer que é aquelas testemunhas que usam óculos, que não é isso, tá bom? Então essas testemunhas, as testemunhas oculares são aqueles que viram e ouviram do próprio Jesus. As outras testemunhas auriculares, são as testemunhas das testemunhas, digamos assim. Ou testemunhas indiretas, aqueles que ouviram diretamente daqueles que estavam com Jesus. Ou seja, uma geração depois dos apóstolos. Então, enquanto esses homens estavam vivos, a igreja não entendia ser necessário juntar um cano de escrituras para os seus ensinamentos. Porque eles estavam debaixo da base daqueles que ouviram diretamente do Senhor Jesus Cristo e aprenderam do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que, com o passar do tempo, esses homens foram morrendo e aí houve a necessidade de existir um cânon. E no Antigo Testamento, quando nós começamos a falar sobre as Escrituras, nós também abordamos essa questão, que antes da escrita, né, existia a tradição oral para que os ensinamentos fossem passados de geração a geração. Só que aí o povo de Israel, como nação, quando saiu do Egito, um povo gigantesco, já não tinha mais uma condição de fazer uma transmissão oral. Então, Moisés lá no Sinai, o Senhor entregou os mandamentos, e aí, a partir de Moisés, começamos a ter as escrituras do Senhor. E aqui, na igreja primitiva, é a mesma situação. Não tinham mais os apóstolos, a tradição oral ia virar o que nós chamamos, e muitas vezes brincamos nas dinâmicas, como telefone sem fio, né? Aí um fala aqui, quando chega lá no final com a irmã B, já é uma outra conversa. Já pensou que dificuldade seria? Então houve sim a necessidade de uma formação do cânon. Por quê? Aquelas testemunhas principais já não estavam mais entre nós. E aí houve a necessidade, para que existisse o cânon, de que houvesse alguns critérios para essa canonização. E aí nós vemos aqui alguns critérios nesse sentido. E a questão da apostolicidade é uma das principais questões para que o cânon fosse definido. Porque é exatamente aquele ponto que eu expliquei das testemunhas. Porque o livro deveria ter sido escrito por um dos apóstolos ou por alguém que fosse chegado aos apóstolos. Ou seja, a testemunha indireta, alguém que fosse próximo dos apóstolos. Além disso, esses escritos eles precisavam ser remotos, obviamente que ele tinha que ser no mesmo período em que viveram os apóstolos, senão não faz sentido. E esse livro tinha que manter o padrão doutrinário de ensinos, principalmente no tocante à encarnação de Jesus. Os irmãos vão ver nas cartas de João, nas epístolas de João,
ele combater alguns falsos mestres por conta dos seus ensinamentos, chamados de gnósticos. E esse pessoal, esses grupos religiosos, eles tinham dificuldade com a encarnação de Jesus e entender que Jesus vinha em carne. Então, baseado na crença deles, eles acreditavam que Jesus era um espírito que viveu entre nós. Por isso nós vemos muitas afirmações na Bíblia Sagrada sobre Jesus em carne, sobre a morte de Jesus ter vindo como homem, que para nós hoje parece claro, mas isso é óbvio. Para nós hoje mas existia um ensinamento ao contrário. Então defender essa doutrina era importante. Então os escritos precisavam ser dos apóstolos, ou de alguém ligados aos apóstolos, e um cuidado muito grande com as escrituras e os ensinamentos que eles já tinham dos apóstolos, principalmente relacionados à encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro ponto importante é a circulação e o uso do livro, tá bom? Isso demonstra autoridade apostólica, que os livros fossem lidos nas igrejas, nas casas, enfim, nas reuniões cristãs. Isso era necessário porque, apesar de, quando nós estudamos os livros do Antigo Testamento, entendemos que os livros tinham um direcionamento para uma igreja, enfim, para um povo. Nós encontramos essas especificações nos livros. Só que ele não poderia servir exclusivamente para isso. Ele precisava circular e, digamos assim, ser bênção para toda a igreja e toda a comunidade. Não poderia ser uma carta que eu fiz de amor para a Sônia, porque só serve exclusivamente para ela. Não faz sentido, digamos, ler uma carta dessa nas reuniões. Então, essa é a questão da circulação dos livros. E o caráter concreto do livro também. Então, o livro, ainda que tenha as doutrinas que não sejam contraditórias aos ensinos dos apóstolos, esses livros não poderiam conter ficção, né? Mas pensa aí na situação, né? Como assim ter ficção? Hoje nós temos uma denominação que se diz cristã, que admite que existem vários mundos. E cada mundo tem um Adão. E só o Adão desse nosso mundo é que caiu, que pecou. E isso eles fazem para defender o restante de doutrina deles, né? Inclusive que Jesus ia voltar, acho que em 1844, aí Jesus não voltou. E aí existe uma questão de juízo investigativo, que serve de lição para os outros mundos. Olha, esse mundo foi o mundo em que o Adão errou. O que ele está dizendo? Está falando sobre extraterrestres. Ficção. Então é isso. O livro não poderia conter essas coisas, tá bom? São os adventistas do sétimo dia, tá? Pronto, falei. Está gravado aqui. Vai que eu pergunte na próxima aula, né? Tem que dar a resposta, né? A ortodoxia do livro. Esse livro precisava estar nos padrões de aferimento, de inclusão dos livros, estar todos de acordo com os ensinos dos apóstolos, sem conter em seu conteúdo nenhum tipo de heresia. Então aqui, digamos que era uma revisão final. É o que a nossa irmã Mary Jo estava fazendo aqui, quando ela estava com a folha, conferindo, né? A última conferência das respostas. Por que a ortodoxia é importante? Quando nós pensamos da ortodoxia cristã, nas tradições, na liturgia da nossa fé, a ortodoxia tem essa função de mantermos os ensinamentos dos primeiros irmãos, dos primeiros cristãos. Essa palavra ortodoxia, ela é uma palavra de origem grega, que vem da junção de duas palavras, quioktos, que significa reto, e doxa, que significa fé. Ou seja, ortodoxia nada mais é que uma fé genuína, reta, que não se desvia. Tá bom? Então, isso também era avaliado no livro.
também era avaliado para a composição desse livro, idades diferenciada. Então aqui eles citam os livros, os evangelhos e outros livros que para os cristãos, mesmo com os apóstolos vivos, já eram considerados como escritura do Senhor, escritura sagrada. E aí no próximo tópico eu vou explicar um pouco mais o que significa isso, tá? E o fato aqui da leitura em pública, que ele é bem semelhante ao tópico 2 com a circulação do livro, tá bom? Então a leitura em pública é exatamente essa questão do livro ter condição de ser lido nos cultos e nas reuniões. A semelhança do que acontecia com a religião judaica, em que o povo ele se reunia aos sábados nas sinagogas para realizar a leitura da lei, dos profetas, dos escritos. Da mesma forma, precisava ser reconhecidos essas escrituras no cristianismo, capaz de serem lidas publicamente, sem qualquer comprometimento da nossa fé. Tudo bem até aqui? Já percebeu que cabem várias perguntas, né, para a semana que vem. Mas vamos lá. O processo de canonização. Dá para perceber, pelos critérios aqui, que do Novo Testamento é um processo que foi bastante rigoroso. Diferente do Antigo Testamento, que praticamente nós herdamos do judaísmo as escrituras sagradas que nós tínhamos. E aí ele volta para aquela mesma questão da necessidade da existência de um cânon. E quando pensamos num cânon, eu coloquei aqui apenas alguns exemplos para não ficar maçante. Mas o primeiro cânon que nós temos pronto, digamos assim, do Novo Testamento, foi de um camarada chamado Márcios, um herege do século V, que formou o seu cânon, mas ele tinha uma dificuldade doutrinária com que fez que ele ajustasse esse cânon, e por conta disso ele não colocasse todos os livros que deveriam ser colocados. Ele é um camarada considerado herege, porque ele entendia que o Senhor Jesus Cristo era um Deus totalmente diferente do Deus do Antigo Testamento. Então ele já não é o mesmo Deus, não é a mesma religião, não tem como dar continuidade com o cânon do Antigo Testamento. Então ele já começa por aí comprometendo a doutrina da Trindade, o que aí para nós ele já gera uma dificuldade. Por quê? Ele vê em Cristo um Deus amoroso que se entregou por nós, e já um Deus do Antigo Testamento, um Deus que é apenas justo, e que muitas vezes ele manifesta o seu lado cruel e sanguinário. E aí nós vemos passagens que ele utilizaria como argumento, e que crianças são assassinadas, naqueles contextos bíblicos que falam sobre a guerra. Tá bom? Então, por isso ele era considerado um herege. Existem dois deuses, digamos assim, o do Antigo Testamento e o do Novo Testamento. E não são o mesmo, porque são completamente opostos um ao outro. E aqui, irmãos, nós vamos ver na sequência que houve vários processos para que fosse aceito o cânon do Novo Testamento como escritura de Deus. Não houve, digamos, apenas um concílio em um lugar que definiu isso. Então eu coloquei para os irmãos, aqui nesses parágrafos, alguns concílios e algumas datas em que foram definidos o cânon do Novo Testamento, e esses cânones foram reafirmados. Então, cada região e cada igreja definiu esse cânon em um período da história. No final das contas, houve sim um consenso, mas em períodos totalmente diferentes. Então nós vemos aí, desde o século III, até reafirmações do cânon em 1563. Tá bom? Então assim, que dia que foi? Foi no concílio? Qual o concílio que foi? Olha, depende da região, depende da igreja, então depende de vários fatores. O que nós podemos afirmar é que foi Atanásio, no ano de 367, depois de Cristo, na Páscoa, né, que
apresentou para nós a primeira lista que hoje nós temos do Novo Testamento. Essa lista, ela na verdade prevaleceu sobre um cânon que foi apresentado por Eusébio. E esse cânon de Eusébio tinha como diferença porque ele possuía apenas 26 livros. Alguém quer arriscar a chutar por que 26 livros e não 27? Qual o livro do Novo Testamento que houve mais dificuldade de aceitação? O próprio Apocalipse, exatamente. Então o que ele fez? Esse aqui está dando muita dificuldade para nós. Então vamos tirar esse Apocalipse aqui. Então foi isso que aconteceu. Essa foi a diferença do cânon de Eusébio para o cânon de Atanásio. Então o primeiro, mais ou menos no século III, é esse cânon que nós temos. Mas é importante destacar que o cânon das Escrituras, apesar de todos esses critérios, todas essas avaliações, todos esses concílios em séculos diferentes, discutindo sobre isso, o cânon, ele foi entregue para a igreja e não foi definido para a igreja. Porque o que nós cremos aqui é que o próprio Senhor entregou a palavra de Deus. Porque se nós admitirmos que foi uma igreja, se foi alguém que teve essa responsabilidade de definir e entregar para nós um cânon, então nós teríamos dificuldades muitas vezes com relação às Escrituras Sagradas. Porque poderíamos ficar em dúvida sobre os seus ensinamentos e de repente, segundo os interesses de religiões, de pessoas, para que aquele determinado cânon existisse, para que alguns livros fossem inseridos ou retirados do cânon. Então, se nós admitirmos, como nós ouvimos geralmente da igreja romana, que foram eles que entregaram a Bíblia para nós vamos ter sempre essa dificuldade. Então, para nós é importante entendermos que quem define o cânon foi o próprio Senhor, foi o próprio Deus. E a necessidade de ter esse cânon definido é porque existiu uma nova aliança. A primeira aliança, lá no Sinai, onde nós tivemos ali os mandamentos entregues ao Senhor, a Moisés. Não foi Moisés que escolheu, foi o Senhor que entregou. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 19. E a nova aliança que nós temos na cruz do Calvário, baseado no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá no texto de 1 Coríntios capítulo 11, que é o texto que geralmente nós usamos para a ceia do Senhor. Esta é a nova aliança no meu sangue. E o que acontece? Uma aliança requer um contrato. Um trato, ele requer um contrato. Por isso, a existência, a necessidade de existir uma nova aliança, que também existisse um novo cânon. Em João capítulo 16, versículo 13, diz assim, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá do que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Então o próprio Senhor Jesus, quando ele fala com seus apóstolos, ele ensina para eles que através do Espírito Santo, ainda novas revelações e novos ensinamentos eles receberiam. E por isso existe essa base doutrinária nos apóstolos. E aí quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber que esse ensinamento ou essa verdade de que a Bíblia foi dada pelo próprio Deus é testificado pelas próprias Escrituras Sagradas. E para defender essa ideia, agora sim eu vou pedir da ajuda do senhor Lucas com o microfone. Nós colocamos aqui alguns textos para nós refletirmos sobre essa verdade e assim ficarmos com o nosso coração mais tranquilo com relação às Escrituras Sagradas. Então aí o Lucas vai entregar o microfone para algum irmão aí que vai se manifestar, por favor, para ler Gálatas capítulo 1, versículo 11.
Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Leva lá para a Silvia, por favor. Preste atenção, irmãos, nesse texto. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Pode ler o próximo? 12. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, o que o apóstolo Paulo está defendendo? Que o evangelho, o ensinamento que ele recebeu, ele não recebeu de homem nenhum. Ele recebeu do próprio Espírito Santo. É de lá que ele recebeu o evangelho. Isso para nós testifica que as cartas paulinas são mensagem de Deus. São dignas de fazer parte do cano bíblico. Eu não preciso que uma igreja ou uma religião defina isso. Na própria Escritura, ele já disse que ele recebeu como revelação do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver o que Pedro fala sobre isso. Alguém pode ler então para a gente? 2 Pedro 3, 2. Espera o jogo aqui. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, os mandamentos do Senhor foram ensinados pelos apóstolos. É isso que Pedro está escrevendo. Os apóstolos tinham os mandamentos do Senhor. Tá bom? E eu não estou falando de apóstolo moderno, viu, irmão? Que apóstolo bom é apóstolo morto, tá? Então não é desse, estou dizendo dos apóstolos bíblicos. E só por essas afirmações, nós já podemos ter ideia porque esses que se dizem apóstolos hoje não são apóstolos. Porque o que eles dizem, o que eles escrevem, os ensinamentos deles não são canônicos. Pelo contrário, na maioria das vezes, são anticristos. Tá bom? Vamos lá, 1 Coríntios 14, 37. Sônia Cristina. Quem ouve vocês, ouvem a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Que texto que você leu? Lucas 10. Isso, ela pulou, né? Mas tá certo. Tá bom. O texto tá certo. Só a ordem que tá errada. Aqui o Jesus, olha só a seriedade desse texto. Aqui o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. Então, se alguém está ouvindo os ensinamentos dos discípulos de Jesus, das testemunhas oculares, que aqui são as testemunhas oculares, né? Aqueles que estavam com Jesus, está ouvindo o próprio Senhor. Então faz sentido com que os escritos e os ensinamentos desses homens façam parte das Escrituras Sagradas. Agora sim, 1 Coríntios 14, 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Olha aqui Paulo dizendo mais uma vez, que o que ele escreve é mandamento do Senhor. E aí a gente cabe uma pergunta: será que esses homens sabiam que estavam escrevendo o pacto de uma nova aliança? Vejam como eles, não de maneira soberba, mas testificados pelo Espírito Santo, falam: olha, o que eu escrevo, o que eu ensino é de Jesus. O que eu escrevo, o que eu ensino vem do Espírito Santo. Eles afirmam isso. Sempre, Pedro, Paulo, o próprio Jesus faz questão de dizer: ó, esses ensinamentos que vocês estão recebendo de mim, são os meus ensinamentos, não são os seus.
Então, eles sempre procuram defender que os ensinamentos não são deles, deixando aqui evidente que possivelmente eles tinham noção de que o que eles estavam escrevendo precisavam ser considerados porque fariam parte desse novo pacto. E aí a pá de cal vem em vem em 1 Tessalonicenses 5:27. Everson. Aí já aproveita e já lê Colossenses 4:16. Peço com insistência, em nome do Senhor Jesus, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Então o que Paulo está dizendo lá em 1 Tessalonicenses? Que ele pede que a carta que ele está escrevendo nos Tessalonicenses seja lida entre todos os irmãos. Não era uma carta só para aquela igreja. O que deixa bem claro que o apóstolo Paulo tinha ciência, mais uma vez, que o que ele estava escrevendo era palavra de Deus. Lembra dos critérios para estabelecer o cânon? Sobre o livro? A circulação do livro, a leitura do livro em público, a apostolicidade do livro, a ortodoxia do livro. Então, quando Paulo está dizendo isso, ele está afirmando que o livro dele, que os escritos dele, atendem essas necessidades. Colossenses 4:16. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam que esta seja lida também à igreja dos Laodicenses, e vocês leiam também a carta que vier a Laodiceia. Ele pede que os livros, que os seus escritos circulem. Percebe? Não era uma carta, a carta aos Coríntios não é uma carta exclusiva para aquela igreja. Ela possuía ensinamentos para as outras igrejas locais que existiam na época, da mesma forma que para nós também existem aplicações e ensinamentos maravilhosos. Então deixa bem claro que as escrituras, que aqueles homens foram incumbidos pelo próprio Senhor Jesus de deixar para nós esse legado, ou esse pacto, ou esse trato do Novo Testamento. E às vezes o argumento é assim: Jesus não deixou nada escrito, então foi a igreja que escolheu. Mas será mesmo? Será que é isso que eles estão defendendo? É isso que os apóstolos defenderam? De maneira nenhuma, irmãos. Portanto, o cânon do Novo Testamento que hoje nós temos, contendo os evangelhos, livros históricos, cartas, Apocalipse, não foram definidos posteriormente, mas já existia uma convicção dos próprios apóstolos que estavam escrevendo as Escrituras Sagradas. E por fim, um esforço aqui referente ao Novo Testamento não é de conferir a autoridade dos textos, mas a questão aqui da formalização do cânon foi mais uma questão de catalogar e encontrar os livros sagrados para que fizessem parte do cânon. Então, qual que foi a responsabilidade da igreja? Encontrar quais são esses livros. Depois de encontrar esses livros, mediante os critérios já estabelecidos, a igreja simplesmente montou e formou o cânon. Mas não foi a igreja que fez, não foi a igreja que definiu a autoridade. Esses escritos que nós temos no Antigo Testamento já tinham autoridade definida e conferida pelo próprio Deus. E eles foram escritos com autorização do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vemos defendidos em algum dos textos. Amém? Irmãos, então, para o nosso estudo, para a nossa reflexão, nós temos aqui, sabendo que foi Deus quem nos entregou as Escrituras Sagradas, na sua opinião, porque muitos ainda duvidam que ela é a palavra de Deus. Então essa é a nossa reflexão proposta. Nós temos a convicção, então, baseado nesse estudo, de que, apesar de ter sido escrito por homens, que é um outro argumento que nós ouvimos muito, o texto que nós temos aqui, ele é sagrado e ele foi orientado para que os apóstolos escrevessem pelo próprio Espírito Santo. Tá bom? Que Deus nos abençoe.
Pastor Eli? Viva o Adão. É isso mesmo, pastor Elis.